Muito boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial para o nosso programa Alfredo Scaff Convida e para mim particularmente, porque hoje o nosso entrevistado, além de ser da minha área, quer dizer, eu acho que eu que sou da área dele, porque ele é advogado há 56 anos, um dos maiores juristas do Brasil, mas na minha opinião ele é o maior jurista do Brasil, o maior advogado de sustentação oral nos tribunais, defensor das melhores teses do Brasil, o melhor palestrante que eu já ouvi falar, que me incentivou a estudar o direito em 1988, em 89, na Semana Jurídica da PUC, professor da Escola Superior de Guerra, autor de 80 livros publicados em mais de 20 países. O que eu vou dizer mais? O meu professor, o nosso espelho jurídico, um homem de bem, leal, que ama o país, professor e jurista, Ives Gando da Silva Martins. Olha, com essa apresentação eu fico sensibilizado. Não esqueci de nada, graças a Deus. Não, né? Só que como amigo Muito não obrigado. é imparcial. Muito obrigado. Doutor Ives, o senhor tem, com muita humildade, em todos esses anos da advocacia, mas participado de todos os conselhos que a gente possa imaginar na OAB, em instituições jurídicas, estaduais e nacionais. É chamado para conselhos, para opinar, sua opinião é sempre muito bem-vinda. O senhor participou, e eu me lembro, eu era primeiro-anista de Direito, muito ativamente da Constituição de 88, que foi uma Constituição que, graças a Deus, deu certo. Né? Ela foi uma boa Constituição para o país, mas depois de 25 anos, 26 anos, o senhor tem defendido que o Legislativo, os legisladores, o próprio Executivo, tem maltratado a Constituição e ela poderia estar melhor hoje para o desenvolvimento do Brasil. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso. Como é que a gente está, depois de tanto tempo, de 26 anos, como é que a Constituição está ajudando ou não o Brasil? Eu tenho a impressão que foi uma Constituição talvez a mais discutida de todas as Constituições brasileiras. Em 1804 tivemos uma Constituição imposta que não era má, por Dom Pedro I. Em 91 foi um grupo de intelectuais, no qual era Rui Barbosa a grande figura, mas era uma Constituição modelada pela Constituição americana. A de 34 foi imposta pela Revolução dos Paulistas, de 37 era polaca, 37, que foi o Chico Campos, que era um gênio, diziam que, porque criou uma ditadura com aquela Constituição, que quando as luzes da sua inteligência acendiam, provocava curto-circuito em todos os fusíveis da democracia. Foi essa a Constituição de 37. 46 foi democrática, mas uma Constituição ainda sem o traquejo, veio logo depois da queda de Getúlio, a de 67 e 69 no regime militar. Então, uma discussão de uma Constituição amplamente debatida, nós só tivemos a de 88. Eu participei de 2 audiências públicas, e com o Bernardo Cabral, Dornelles, Roberto Campos, Serma, diversos outros constituintes, durante todo o tempo nós acompanhamos, e até o Grupo Centrão, quando nos pediu que formatasse o sistema tributário, procurando recuperar aquilo que o Dornelles fizeram na subcomissão. Constituição excelente, excelente do ponto de vista de equilíbrio de poderes. Pela primeira vez no Brasil, nós tivemos uma Constituição que dava o efetivo equilíbrio de poderes. Nós temos um executivo forte, um legislativo forte e um judiciário forte. Não há predominância de um poder sobre o outro. A presidente Dilma é obrigada a negociar com o Congresso, como todos os presidentes foram obrigados. O Congresso tem liberdade, o Judiciário tem demonstrado uma independência, às vezes até excessiva, que muitas vezes se transforma em legislador positivo, entra em campos que caberia ao Congresso. Então o equilíbrio de poderes foi excelente. Mas foi uma Constituição adiposa, uma Constituição cheia, por causa dos acordos que foram feitos, cheia de dispositivos que não eram constitucionais, porque vai se colocar que o Colégio do Pedro II tem que ficar no Rio de Janeiro. Sim. Artigo 242. Sim. Não tem nada de constitucional. Sem nenhuma necessidade. Tratar de uma série de assuntos que é de legislação ordinária. Juros na Constituição, juros é matéria de Banco Central, matéria de mercado. Matérias dinâmicas numa lei engessada. Imutável, praticamente, precisaria de 3/5 para mudá-la. E essas reformas se impuseram exatamente por essa razão. Reforma tributária. As 2 primeiras sessões do capítulo da sistema tributário, normas gerais, limitações funcionais do poder tributário, excelentes. Sim. Não teria que modificar nada. A única modificação que fizeram no parágrafo 7º foi para piorar,
notável contribuição de teoria que o Congresso deu depois. Não é a responsabilidade dos Constituintes de 88. Mas, em relação aos tributos, foram criando certas adjacências, certos aditivos na Constituição, que tornou o sistema complicadíssimo. O governo tinha perdido do IPI, do Imposto de Renda, 14%, eles repassavam 33% para estados e municípios, passaram a repassar 47%, e a partir daí resolveram compensar com COFINS e PIS. Então, o que nós tivemos? Um fim social, que é um tributo não partilhável, como o IPI e Imposto de Renda, foi de 0,5, 0,6, 0,8, 1,2, 2,3, agora está em 7,6. O que vale dizer, nós tivemos uma desfiguração do sistema. E essa reforma tributária levou a carga tributária para 37% do PIB. Nós, dos BRICS, Índia, Rússia... Não foi uma reforma para melhor, né? Não, piorou consideravelmente. Índia, a Rússia, China, África do Sul, tem uma carga tributária menor que a do Brasil. Isso levou, evidentemente, a essa descompensação e a falta de competitividade. Com certeza. A questão tributária, doutor Ives, nós teríamos aqui algumas horas para debater. Realmente o brasileiro é muito sofrido com esse assunto, porque a contrapartida é muito pouco ou quase nula. Mas, retomando esse assunto, eu só queria, como o tema é muito atual, o senhor está lançando 2 livros. A Guerra Fiscal. O senhor e o Paulo de Barros Carvalho. Reflexões sobre a concessão de benefícios no âmbito do ICMS. Para quem não conhece, a questão do ICMS é muito complicada. Existe o Conselho de Secretários da Fazenda de 27 estados. Só para aproveitar a oportunidade também, porque ler o livro do Dr. Ives Gandra, quem não é advogado vai querer fazer direito, e quem é advogado vai ficar mais inteligente. Então esse livro também com o Paulo de Barros Carvalho, O Direito e a Família, não percam. Já lançou? Vai ser no dia 25. Vai ser lançado. Dia 25 de setembro, na Rua Bahia, 1282, em Higienópolis. Doutor Ives, essa guerra fiscal a gente ouve falar há muito tempo. É uma coisa que já está muito batida. E o senhor não acha que deveria ter uma intervenção do Poder Central, mudar isso constitucionalmente para que seja mais simples? Porque não conseguiram resolver isso até hoje. De rigor, o que você disse é o ponto nuclear da guerra fiscal. A União antes fazia políticas regionais. Sim. A partir de 88, como ela perdeu 14% do IPI do Imposto de Renda, ela disse: eu não vou precisar fazer mais políticas regionais. Os 6 estados que procurem solucionar. Sim. No momento que ela deixou de fazer políticas regionais, o que os estados começaram a fazer? Precisamos de receita e precisamos de indústrias. Sim. A União não prepara mais, não projeta mais, não programa mais o nosso desenvolvimento. Um grande erro. Vamos tirar os investimentos, tirar as indústrias dos estados desenvolvidos. Cada um por si. E resolveram violar a lei, porque eles só poderiam tirar com incentivos fiscais se houvesse o consenso dos 27 unidades federativas. Quer dizer, incentivo fiscal virou palavrão, né? Não, palavrão, e mais do que isso, uma violação constante da lei Suprema. O Supremo declara tudo é inconstitucional. E o que eles fazem? No dia seguinte, aquela lei inconstitucional, eles fazem uma nova lei. Precisa entrar com uma nova ação direta de inconstitucionalidade. Isso nós temos desde 90, 91, quando a União realmente deixou de fazer as políticas regionais. A partir daí, todas as tentativas, a Comissão Ari Oswaldo, Osíris Lopes de Azevedo Silva, no Collor e Itamar, o Fernando Henrique, com a PEC 175, Pedro Parente, Emmanuel Rigoto, Mussa Demes, com Virgílio Guimarães Lula no primeiro governo, Bernardo Api no segundo, e a Dilma nem chegou a preparar um plano de reforma tributária. O que nós temos são os estados se digladiando, uma federação de inimigos, e quando nós fomos nomeados para equacionar esse problema pelo Senado, o que aconteceu é que nós apresentamos 12 anteprojetos, mas, infelizmente, olimpicamente, dormem nas gavetas do Senado. Nós vamos comentar isso depois do intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com o momento atual da política brasileira, com a opinião do professor Ives Gandra.
nada sem resistência. Mitsubishi Pajero Dakar. Para quem gosta do luxo, mas não se contenta só com ele. Voltamos com o professor Ives Gandra da Silva Martins. Agora, obviamente, todo mundo quer saber a opinião dele com esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, um momento eleitoral extremamente curto, né? Um momento que a gente define eleições para presidente, governador, senador, deputado, estadual e federal. É muita gente, pouca proposta, pouco tempo de televisão, pouco tempo de conhecimento por parte da população do que se passa num país continental como o nosso. Mas o doutor Ives é uma pessoa que pensa diferente. Ele não fica esperando acontecer, ele faz acontecer, ele é proativo. Eu vou mostrar uma coisa para vocês agora, até certo ponto emocionante. O doutor Ives, pela Cúria Metropolitana de São Paulo, escreveu uma cartilha de orientação para as comunidades católicas da Arquidiocese de São Paulo. Então, nós estamos aqui totalmente explicativo o que vai acontecer nas eleições. 1, 2, 3, 4, 12 tópicos ensinando as pessoas a se conscientizar de como votar bem. Então, está aqui. É essa cartilha, você pode encontrar isso em todas as igrejas católicas. Todas as paróquias de São Paulo. Todas as paróquias de São Paulo. Apenas um esclarecimento. Por favor. Foi um trabalho de grupo. A idealização foi do cardeal, de darmos critérios, sem falar em candidatos. Sem falar, exatamente. E eu presido a União dos Juristas Católicos de São Paulo. Somos quase uma centena de juristas, professores universitários, autores de livros, e a PUC de São Paulo, os professores da PUC, que demos a veiculação desta colocação. Foi discutido. Então, embora eu, como presidente, apareça, na prática é um trabalho de grupo. Tem muita gente boa por trás, né? Isso que é importante. Trabalhando junto. Trabalhando junto. Doutor Ives, às vezes a gente sente nas pessoas um desinteresse muito grande por aquilo que todo mundo deveria se interessar por muito tempo, né? Discutir por mais tempo. Quer dizer, é o administrador, são as pessoas que vão administrar tudo aquilo que a gente paga de imposto. Então a gente coloca uma pessoa de presidente da República, essa pessoa vai administrar R$1 trilhão por ano, que é o dinheiro que todos nós pagamos. Federal. Fora os estaduais, fora os municipais e toda a estrutura administrativa, sem falar da questão do desenvolvimento que o país precisa andar. É uma pena que a eleição dure 45 dias. É uma pena que isso ocorra de 2 em 2 anos, passe muito rápido, as decisões são muito emocionais às vezes, e isso acaba tendo um custo Brasil muito grande. O senhor não acha que está faltando líder? Está faltando proposta? Não está faltando uma questão de cultura política mais avançada, mais discussão? Eu presido a Comissão de Reforma Política da OAB, com gente de muito bom nível. Por exemplo, na minha comissão está o Dalmo Dallari, Zé Afonso da Silva, o Mino Afonso, Alexandre de Moraes, Dirceu Torrecilo, um grupo de professores, são 11 membros, Ney Prado. Então, nós fizemos diversas propostas e vamos fazer dia 12 de setembro um congresso só para discutir as reformas pela Academia Internacional de Direito e Economia, pelo Conselho Superior de Direito da FEComércio e pela própria Ordem. Nós entendemos que o sistema que nós adotamos no Brasil, em que a representatividade é disforme. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eles fizeram a Constituição Americana, criaram 2 casas, Senado e Câmara dos Deputados. E o Senado foi para dar força aos estados do Sul, que, tendo menos população, perderiam sempre as eleições, e daí cada estado vai ter a mesma representação. Aí teria a mesma representatividade numa das casas. Não. Sim. Por exemplo, há estados com um representante. Sim. No Brasil nós temos a minoria da população com a maioria da representação na Câmara e, ao mesmo tempo, com a maioria de representação no Senado, o que é normal, que é a Casa da Federação. Temos uma distorção. Por outro lado, um dado, e não é que por eu ser parlamentarista, Lispirart, um grande autor da Universidade de Yale, ele escreveu 39 anos depois da Segunda Guerra Mundial um livro chamado Democracy, não foi traduzido, infelizmente, para o português.
e ele examinou quais eram os países que não tinham tido ruptura institucional de 45 até 84. Só encontrou 20. Desses 20, 19 eram sistemas parlamentares de governo, e só um presidencial, que é os Estados Unidos, Sim. que, de rigor, é quase um presidencialismo parlamentar. Porque o aparecimento de juízes ocorre na medida em que, efetivamente, os partidos existem, têm representação, têm ideologia, e ele mostrou que nessas 20 repúblicas, nesses 20 países, o que havia era uma representação dos partidos com ideologia. Países com, a rigor, 2 ou 3 partidos. Esse é o grande virtude, 4 né? partidos, 5 partidos, Sim. 7 partidos no máximo, mas nunca com 32 partidos. Que não há ideologia que aguente isso. Nenhum filósofo encontrou Impossível. 32 filosofias. Nem se adotar os partidos, não tem tanto filósofo para partido. Agora, quando você tem o parlamentarismo, eu dizia isso em programas de televisão, no debate que eu tive com o meu amigo, o presidente Fernando Henrique, isso na época do Ferreira Neto, eu disse, não, o Brasil não pode ter o parlamentarismo porque não tem partidos políticos. Disse, a colocação é incorreta, presidente. Eu falei, senador. Disse, mas, professor, o senhor defende... Eu digo, senador, a colocação é incorreta. Não é que o Brasil não pode ter o parlamentarismo porque não tem partidos políticos. O Brasil não tem partidos políticos porque não tem o parlamentarismo. Sim. O problema é outro. O presidencialismo na América Latina só deu rupturas institucionais. Vê-se a Venezuela, vê-se Bolívia, em que Equador, a própria Argentina sofrendo, Uruguai, todos tiveram rupturas institucionais do presidencialismo, exceção do americano, em nenhum lugar deu certo. O que representa, para a formação de líderes, nós precisamos de um sistema de governo que efetivamente permite a vida dentro dos partidos. Agora, eu sei que não é fácil, mas num programa como o seu, SCAF, não se pode deixar de mostrar ao eleitor brasileiro que há formas internacionais, e se deu certo nos outros países, até na Índia, que veio problemas seríssimos de religião, de castas, eles têm o sistema parlamentar. Sim. E nós vemos aqui na América Latina o que existe. Venezuela é uma semiditadura, Cuba é uma ditadura, a Bolívia é uma semiditadura, o Equador é uma semiditadura, não há poder judiciário, só há poder executivo. Sim. Então, acho que nós, evidentemente, precisamos repensar. Como isso é médio e longo prazo, em matéria de ensinar as futuras gerações. Agora, é evidente que o presidencialismo é uma espécie de monarquia a prazo certo. Eu brincava nos programas de televisão que fazia na época que o presidencialismo é o sistema da irresponsabilidade a prazo certo. Eleito irresponsável, só de forma traumática se põe para fora. Sim. E o parlamentarismo... Já aconteceu várias vezes. E o parlamentarismo é o sistema da responsabilidade a prazo incerto. Se o cidadão não for bom, sem trauma nenhum, se derruba o gabinete e forma um novo gabinete. Ora, nós estamos vendo no Brasil, quando se assume um presidente que adota uma política absolutamente incorreta, que traz o país para trás, etc., quando não se pode fazer senão esperar uma nova eleição. Enquanto, como por exemplo, a Bolívia, Equador, Venezuela, nós estamos vivendo um retrocesso econômico de desenvolvimento monumental. E se não o Brasil auxiliar esses países, não sei o que iria acontecer. Mas o Brasil poderia começar a dar o exemplo politicamente, porque é o grande mentor. Precisaríamos mudar a mentalidade sem dúvida daqueles que detêm o poder. Aí eu queria te fazer uma pergunta, professor. Uma coisa que incomoda muito a nossa classe é saber que existe pessoas como o senhor que não desistem do estudo, do debate, da discussão, participa de comissões, dá sugestões. E por que todas essas pessoas, como o senhor, o seu grupo de intelectuais que querem o bem do país, que não têm interesse nenhum, são pessoas de sucesso independente de qualquer coisa, por que os governantes têm tanta dificuldade e cometem erros primários, jurídicos, no dia a dia, com tanta gente experiente? Econômicos, sociológicos e tal. Isso é inconformável. A gente não tem
assim, palavras para dizer como é que pode fazer um erro tão dramático com tanta gente boa para ser questionada. O senhor é um deles, por exemplo. Eu me excluo porque eu conheço as minhas limitações. Não, sim, mas há muita gente boa. Mas as suas sugestões, essa é a pergunta. Mas há muita gente muito boa que não é aproveitada, que na Isso, prática exatamente. são idealistas. É. E se nós analisarmos no presidencialismo, o que nós temos é a detenção do poder feita através dos amigos do rei. Isso. Quando alguém assume, todo mundo quer se enquistar no poder. E no poder, eles fazem o que Carl Schmitt dizia. Os adversários são inimigos, temos que afastá-los e não podemos perder o poder. Maquiavel dizia que é bom, na verdade, criticando, mas é bom o governante aquele que mesmo mal mantém o poder, e é mau o governante aquele que mesmo bom venha perder o poder. Dentro do presidencialismo, e o que nós vivemos no Brasil, quando alguém assume, o Brasil tem 22 mil comissionados, não concursados. Nós não temos burocracia profissionalizada de concurso. E esses cidadãos, quando se enquistam no poder, não querem abandoná-lo. Sem dúvida. A gente volta após o intervalo com o professor Ives Gandra da Silva Martins. Voltamos com o nosso professor Ives Gandra da Silva Martins. E agora, como todo homem inteligente, não faz uma coisa só, né? Não consegue. É o maior jurista do Brasil, é um dos maiores advogados do Brasil, mas ele não consegue largar da poesia. Então a gente precisa falar um pouco da poesia, que ele tem só 12 livros publicados de poesia, foi presidente da Academia Paulista de Letras e é membro, obviamente, da Academia Paulista de Letras. Como é que está essa trajetória de literatura? Alfredo, todo o estudante de Direito, de alguma forma, é poeta. Você pega a Faculdade de Direito de São Paulo, de São Francisco, nós tivemos lá Álvares de Azevedo, Fagundes Malala, Castro Alves, Olavo Bilac. Todos os poetas têm vocação para direito. E a própria geração de 45, que é o movimento ao qual eu pertenço, foi iniciado por um professor meu de direito chamado Geraldo Vidigal, que fez a Segunda Guerra Mundial, e começa com o livro Predestinação. E foi também membro da Academia Paulista de Letras. Acho que o advogado tem no coração, por defender sempre os seus clientes, mas fundamentalmente as instituições, a sociedade, uma vocação inata para a poesia. Eu me lembro no tempo de estudante, que o Saulo Ramos era muito meu amigo, inclusive ele dedicou poesias para o meu namoro, para mim. E que 3 meses antes de falecer, mandou o último livro dele, chamado Fora da Lei, que ele estava escrevendo matéria não legal, para um livro Fora da Lei. Ele dizia que quando nós íamos para o interior, não havia televisão, nós éramos a televisão das prefeituras do interior, declamando poesia nos teatros. Ele dizia que a advocacia seria o bico que ia sustentar o poeta. E realmente nós continuamos fazendo poesia porque tínhamos que sustentar através da advocacia. E eu acho que o movimento literário brasileiro é rico. Nós somos um movimento de 22, mas a geração de 45, que foi por Geraldo Vidigal, formaram o Clube de Poesia com Cassiano Ricardo, com Cabral de Melo Neto, que depois veio enveredar pelo concretismo. O certo é que a poesia, entende, sempre teve, nas diversas vertentes, grandes poetas, não é o meu caso, mas grandes poetas na história brasileira. E se pegar a história do Carlos Nejar sobre a história da literatura brasileira, ele dá a esse movimento ao qual eu pertenço, a geração de 2045, uma importância muito grande. Porque foi uma geração que recuperou a forma clássica com ideias modernas. Sim. Então ela não
rompeu com a forma, que faz que muitos não gostam da poesia moderna, porque ela não tem forma, mas ela manteve tudo quanto havia de ideia moderna na poesia, mas recapitulando, recuperando a forma clássica. E ele dá uma importância muito grande à geração de 45. Eu acho que temos grandes poetas, e na academia nós temos o príncipe dos poetas brasileiros. Nós temos 6 príncipes dos poetas brasileiros, que foi o Olavo Bilac, o Olegário Mariano, Martins Fontes, Menor Del Pica, Guilherme de Almeida, e atualmente é o Paulo Bonfim, Sim. que é membro da Academia Paulista. Esse é o último? Não, esse é um dos livros. É um dos livros. Um dos livros, é. Eu namoro minha mulher há 61 anos. Né? Namora a esposa há 61 anos. O livro de Ruth. Anos, é. O livro de Ruth. E o livro de Ruth, minha mulher chama-se o livro de Ruth. Esse é um poema, um soneto que eu fiz para ela. Quando entro no quarto, ela está dormindo. E é um poema já, enfim, com o tempo passado. Quando te fito pela noite adentro, neste sossego que tua alma exalta, vejo um passado que não foi cruento, vejo um porvir no qual amor não falta. Resta o presente fruto do noturno que salmodia a noite para ti, pescando estrelas por um mar soturno, cheio de sons que nunca iguais ouvi. A juventude faz-se mais distante, mas tu revelas sempre o mesmo encanto. Como a balada nobre de um infante, descubro-te, senhora, de meu canto. Quando te fito à noite adormecida, percebo que tu és a minha vida. Soneto que fiz para minha mulher. Eu não sei como é que eu estou conseguindo falar, mas eu vou agora, ao finalizar, agradecer a presença essa pessoa maravilhosa, essa pessoa amorosa, leal aos seus princípios. Obrigado por ter vindo. Volte sempre, por favor. Privilégio é meu ter com você, Alfredo. O privilégio é meu, obrigado. Até a próxima segunda-feira com mais um Alfredo Scaff Convida. Obrigado por estar conosco. It's been a long time since I came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you.